Você já parou para pensar por que o bolo das confeiteiras famosas parece tão perfeitos e quando você tenta copiar, o seu não sai igual? Pois é, eu vou te contar. Eu já sofri muito com decoração de bolo. Era chantilly poroso, cheio de buraquinho, o vermelho ficava rosa, o preto ficava cinza, nunca conseguia chegar na tonalidade perfeita e no final ainda amargava. Pessoal, eu sou a Bia Mello, confeiteira, professora, mãe, esposa, especialista em chantilly e treinamento para confeiteiros. Eu faço bolo integralmente há 4 anos e vivo da confeitaria. Nessas 3 aulas eu vou te contar todos os segredos do chantilly. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você já tentou decorar um bolo de rosetas e depois teve que disfarçar fazendo várias pitanguinhas porque ficou cheio de buraco? Pois é, se você já fez isso, levanta a mão. Exatamente, eu também já fiz isso. Mais uma coisa, gente, quando me pediam para escrever sobre o bolo, eu ficava morrendo de vergonha, porque a caligrafia ficava torta e eu olhava para o bolo e não me deixava satisfeita. O que me restava, gente, era encher o bolo de pérola, de enfeite, para disfarçar a minha falta de habilidade. A minha felicidade, de verdade, era colocar raspas de chocolate sobre o bolo, porque eu sei que mascarava todos os defeitos. O meu bolo, gente, tem uma massa muito fofinha, é úmido, um recheio maravilhoso, uma camada grossa de recheio, realmente é muito gostoso. Mas a decoração sempre era um pesadelo. Eu não conseguia alisar o bolo, nem que eu passasse horas fazendo isso. Realmente, eu passava muita dificuldade e até chorei já confeitando bolos. E se me pedissem flor, meu Deus, eu tremia na base. A mão aquecia e derretia o chantilly. Ou o chantilly estava poroso demais, quando eu ia fazer as flores saía toda picotada e quebradiça. Sem contar no quanto de chantilly eu joguei fora. Eu ficava torcendo para que o cliente não me mandasse foto do bolo, né, comparando o bolo que ele pediu com o bolo que eu entreguei. Então, eu nem queria perguntar no WhatsApp se o bolo realmente tinha satisfeito aquele cliente. Foi tanto tempo perdido até eu descobrir que os professores realmente não ensinavam todos os truques. Eles guardavam para as aulas presenciais ou aquelas aulas caras demais para quem está começando na confeitaria. Não sei você, mas eu, pessoal, reparei que tem uma galera aí que não gosta de ensinar os segredos, né? E aí você deve estar pensando, tá, mas e você, Bia? Então eu vou te falar, eu aprendi errando e vocês puderam acompanhar a minha evolução. Eu recebo xingamentos até hoje, porque eu dou aulas gratuitas toda semana lá no Facebook, Instagram e YouTube. Porque eu realmente ensino o que eu aprendo. São 4 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. E você me conhece, você já deve ter visto algum conteúdo meu. Então eu decidi enfrentar todos os lemas e dilemas, né, para te ensinar o que eu aprendi. E o que eu sempre digo das minhas aulas é que quando eu ensino, eu libero espaço para aprender mais. Por isso eu preparei um curso desvendando toda a magia do chantilly. E o meu curso mais completo de flores é esse que eu vou ensinar para você. Eu vou te ensinar que o chantilly, além de ser uma cobertura mais pedida, ele é versátil, ele é barato e é o mais vendido no Brasil. Então não tem por que você não aprender. Ele é tão famoso que ele está presente nos cafés, na sobremesa, nas tortas, nas decorações, seja branco ou colorido. Ele é o rei das coberturas. Você sabia que existem texturas diferentes para cada tipo de técnica aplicada no bolo? O alisamento perfeito, espátulas de textura, trabalho com bico, saborização do chantilly e as minhas queridas flores. Cada um deve estar em texturas diferentes para ser usado no bolo. E isso eu tenho certeza que ninguém te fala. Talvez seja por isso que o seu resultado na decoração não seja perfeito. Porque se você não aprender da maneira correta, você não vai conseguir ter resultado. Então eu vou te contar todos os segredos. Eu preparei um curso completo que eu vou te ensinar tudo que eu aprendi sobre chantilly e chantininho nesses 4 anos. E nas minhas aulas, mesmo que eu seguro na mão do aluno, eu percebi que eles não fazem sozinho quando chegam em casa, eles têm muita dificuldade. E não é porque a técnica aplicada foi errada, mas porque a textura do chantilly dele não é a ideal para fazer aquele tipo de trabalho. Gente, eu testei de tudo até eu conseguir criar o chantilly perfeito.
O chantilly eu batizei com o nome de chantilly mágico, porque depois que você testar essa receita, vai parecer magia você conseguir fazer as flores perfeitas. Gente, só mais uma coisa, essas aulas são como quebra-cabeça, você precisa participar dos 3 dias para você conseguir juntar todas as pecinhas e no final você ter um lindo resultado. Você pode conhecer todo o cronograma do curso lá no meu site, tá? Vai estar aqui o endereço que é www.biameloconfeitaria.com.br. Agora que eu já expliquei como vai funcionar essas 3 aulas, bora lá para o primeiro aperitivo, que é a primeira aula. Eu vou desvendar os segredos do chantilly junto com você. Pessoal, antes de bater o chantilly, eu vou falar mais uma vez para que você grave isso, tá? Os principais erros do chantilly são os pontos de textura, que é o que eu vou te ensinar aqui nessa aula, tá? Nós vamos trabalhar com 3 principais pontos, que é o ponto de pico mole, aonde você vai utilizar esse ponto de pico. Ele vai estar maleável, onde você pode utilizar para fazer a parte de texturização com as espátulas no bolo, ou o alisamento na superfície do bolo, aonde você vai escrever nome, tá bom? O segundo ponto é o ponto de bico, né, que é aquele ponto de pico firme, aonde forma um picozinho, e eu vou mostrar para você quais são os pontos ideais para que você trabalhe com chantilly, tá? Então, o desenho do bico fica bem fluido, fica bonito, você não precisa colocar força, né, na hora de confeitar. Por quê? Se estiver fora do ponto, você também precisa colocar força na hora de confeitar, pode doer pulso, então existem muitas coisas que pode errar. Além da decoração ficar feia, né, a gente pode estar utilizando aí muitas dicas para melhorar isso, tá? E o terceiro ponto, que é o ponto poroso, que é quando passa do ponto, tá? Então é nesse passar do ponto que a gente faz as flores com eles e também utiliza para recheios. Então esses 3 pontos são primordiais para que você possa realmente fazer decorações bonitas. Depois desses 3 pontos vai mudar sua vida completamente na hora da decoração, porque você vai gravar isso, você vai lembrar dessa aula que eu estou te ensinando e você vai falar, realmente faz a diferença. E você vai sentir isso na pele. Por quê? Quem já tentou fazer flor e a flor saiu toda picotadinha ou a flor desmoronou, é porque estava fora do ponto, somente isso. Então aqui eu vou ensinar você a bater o chantilly sem adição de nada, sem leite em pó, sem açúcar, sem nada, somente o chantilly gelado. Porque se o segredo é a temperatura, o nosso chantilly acabou de sair da geladeira, já tá na batedeira e eu vou te ensinar os 3 pontos. Então fique ligadinho que eu desligo a batedeira e te mostro o ponto ideal na hora que ele chegar no ponto, tá? Outra pergunta. Bia, quanto tempo? Gente, não tem como eu marcar isso no relógio. Por quê? A minha batedeira é uma marca, a sua é outra. Às vezes eu utilizo um chantilly, você utiliza outro. Ou eu compro o chantilly que tá na promoção, tá? O problema não está no chantilly. O problema está em você não saber o ponto, que agora não vai ser mais problema, porque eu vou te ensinar, tá bom? Então vamos pra aula, agora chega de falar, porque agora você precisa se atentar aos 3 pontos de cobertura ideal para que você saiba fazer corretamente. Bora lá! Aqui eu tenho o chantilly e agora eu vou ligar na velocidade alta, tá? Olha aqui, como é que eu sei o ponto de pico mole? Ele começa a desenhar, olha como que ficou o chantilly, começou a ficar o desenho, tá? Agora, o ponto ideal, como que você vai fazer? Você vai mexer aqui e vai subir. Olha o ponto de pico, tá? Então, formou um pico aqui, dá pra ver um suspirinho aqui. Então, esse é o ponto de pico, porém, ele ainda está mole. Então, esse aqui é o ponto de pico mole. Eu vou mostrar pra você o porquê que é o ponto ideal para você fazer coberturas. Olha, ele tá muito maleável, porém ele fica o desenho, tá? Então, se eu passar a espátula, ó, vai acontecer que a espátula vai desenhar o meu chantilly. Olha, desenhou, ok? Mas a hora que eu vou cobrir o bolo, olha o que pode acontecer. Então, ele pode cair. Então, esse ponto é de pico mole, aonde esse chantilly você consegue fazer com bolo espatulado, depois que você fizer já a colinha e toda a montagem que eu vou te ensinar na segunda aula, tá? Esse é o primeiro ponto.
Agora nós vamos bater até ele chegar no ponto de bico, que é muito interessante para que vocês aprendam. Então vamos bater e eu vou parar quando chegar no ponto de bico. Então esse é o ponto de bico, aonde o meu chantilly também forma picos. Você pode aqui fazer o teste, olha. Você mexe, ele tá bem mais firme e ele forma picos, ok? Então pico firme é o ponto para trabalhar com bicos. E agora a gente vai fazer o teste para ver se realmente ele está bom. Qual é o teste? Você vai passar a espátula, você vê que ele tá maleável, olha. É possível fazer desenhos nele, porém você vai pegar uma quantidade de chantilly e você vai virar. Ó, mesmo eu balançando a espátula, esse chantilly não cai. Então esse é o ponto de bico, tá? E agora você não vai mais errar, olha. Ele tá bem firme. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô mexendo e ele tá firme, ó. Vou bater e aí que ele começa a cair, tá bom? Olha, é um ponto bem firme. Se você tirar todo o bol daqui e virar ele de ponta cabeça, não vai cair. É maleável, porém é firme. E agora nós vamos colocar no ponto de recheio e de flor, tá? Nós vamos bater mais um pouco até ele ficar bem poroso, cheio de buraco, com aparência bem feia. Então esse é o ponto de super poroso, super resistente. Olha o que acontece, ele fica grudado aqui, olha, ele ficou grudado aqui no fouet da minha batedeira e colou em toda a lateral do meu bol. Olha como ele tá muito resistente. Quando você passar a espátula, o aspecto dele, a aparência dele é isso aqui. Nada de liso, super, super resistente, olha, cheio de buraco. E aí, eu vou mostrar a diferença agora para nós trabalharmos, tá? Então, esse aqui é ponto ideal para fazer recheios, agregar chantilly nos recheios e também fazer as flores, tá? Então, esses são os 3 principais pontos. E agora eu vou trabalhar com esses pontos para que vocês possam ver a aplicação dele e realmente colocar a mão na massa para que vocês vejam a diferença que dá do ponto certo dos chantilly. Então bora lá que agora vocês vão ver a mágica acontecer. Agora eu vou começar a trabalhar com os 3 pontos para que vocês vejam. Então, a hora principalmente de fazer as flores ou o alisamento do bolo, vocês erram muito, né? E eu também já fiz isso, tá? Na hora das texturas. Então, primeira coisa que eu vou fazer é quando o chantilly passou do ponto, ele ficou assim porosão, cheio de buraquinhos, ó, é aquele chantilly que eu mostrei pra vocês, bem poroso. O que que eu faço com ele? Como é que eu faço? Eu perdi o chantilly? Não, tem conserto, tá? Mas antes de consertar, eu vou ensinar pra vocês, mostrar, na verdade, como que vocês fazem em casa, por isso que vocês erram. Então, às vezes não é a técnica, como eu falei. A técnica vocês acertam, mas vocês não conseguem acertar o ponto. E isso é crucial para um bom trabalho. Então, eu tenho um chantilly aqui, olha, totalmente poroso, tá? Essa luz tá um pouquinho atrapalhando, olha lá. Aí. Deu pra ver que o chantilly tá totalmente poroso. Eu vou colocar sempre, tá? Corante em gel. Eu sempre prefiro colocar corante em gel, porque esse corante ele já vem hidratando o meu chantilly. Se for corante em pó, existem corantes em pó para chantilly, tá? Mas isso é uma outra aula. Se for corante em pó, pode acontecer de ficar pigmentado, um monte de pontinhos, né? Não derreter exatamente todo o corante no chantilly. Além disso, o chantilly fica mais texturizado, mais resistente. Não é isso que a gente quer. Então aqui eu coloquei uma cor e agora eu vou mexer. Eu vou fazer uma flor, assim como vocês fazem, e depois eu vou mostrar como a gente acerta a flor, tá bom? Então vou mostrar o antes e depois para vocês verem aonde é o erro que vocês estão cometendo aí em casa e é fácil você comparar. Então eu já atingi o chantilly, agora eu vou pegar a minha manga, vou mostrar bem pertinho a flor para que vocês possam analisar, tá? Vou tirar o excesso e agora a gente vai trabalhar com o chantilly. Então vamos voltar aqui pertinho para que você possa realmente ver o ponto. Aqui eu tô com o meu pino,
com o chantilly que eu acabei de fazer. Nós vamos fazer uma flor normal, tá? Eu vou te ensinar essa flor passo a passo e os exercícios na última aula. Então aqui eu só vou demonstrar para você ver a diferença. Você já fez uma florzinha que fica picotada? Olha lá. Dá pra você ver que ela vai ficando toda picotada aqui, as folhinhas dela, as pétalas dela. Olha, bem pertinho. Tá vendo que tá saindo toda picotada? Então agora você já sabe que o seu chantilly estava na textura errada. Ai, Bia, mas não era o chantilly duro? Era o chantilly duro, mas eu vou te ensinar o pulo do gato para que você conserte esse mesmo chantilly, tá? Então aqui, olha, tô fazendo as florzinhas, até pra mim, que já faço flores, tenho dificuldade de deixar a flor totalmente lisinha aqui e ela vai saindo bem picotada. Então, finalizando aqui a florzinha, para você ver o resultado. Olha lá, florzinha finalizada, e ela sai toda picotadinha, olha, gente, tá? Então, sai grosso o chantilly, sai numa quantidade maior, onde as pétalas desse chantilly não fica totalmente fininhas, não fica delicada. E as folhinhas, né, aqui, olha, as pétalas de cada passagem aqui, ó, vai ficando picotada. Então, o chantilly, quando ele tá passado do ponto, ele tá poroso, né? Você bateu muito, ele fica assim. Então, talvez você consiga fazer boas decorações agora que você vai saber os 3 pontos ideais do chantilly. Então, essa aqui é a florzinha. Eu vou fazer depois uma perfeita para que vocês olhem a diferença. Então, essa eu vou deixar reservada para que vocês possam fazer a comparação. Agora vamos corrigir o chantilly para que você consiga trabalhar ele e nós vamos cobrir o bolo e finalizar o bolo com flores na textura perfeita. Então bora lá. Pessoal, então vamos lá. Aqui eu tô com um bolo, tá? Eu fiz só a colinha. Então o que que eu fiz para cobrir esse bolo, tá? Eu passo essa pequena camada para que eu faça toda a cobertura. Por quê? Essa cobertura é bastante importante porque ela vai colar, principalmente para os iniciantes, ela vai colar todo o farelo que podia cair do bolo. Então aqui, olha, eu já não tenho farelo no meu chantilly. Eu posso utilizar esse chantilly, tá, poroso para fazer isso. Agora eu vou mostrar para vocês por quê. Se eu trabalhar com o chantilly acima do ponto, vocês vão ver que meu trabalho não vai ficar perfeito. Então eu vou alisar um bolo aqui, como eu alisaria com o chantilly no ponto correto. Porque para vocês aprenderem, vocês têm que visualizar aonde vocês estão errando. Não adianta eu já vir aqui com o chantilly perfeito e mostrar para vocês como aplica no bolo. Vocês precisam identificar aonde é o erro. Então é isso aqui que vocês fazem, olha. Estamos cobrindo o bolo bem rapidinho. Então vamos colocando aqui uma quantidade de chantilly para que todo esse bolo fique coberto. Então, eu vou só passando o chantilly, aonde tem todos aqui os buraquinhos, bem rapidamente, cobrindo o bolo. Então, a minha preocupação inicial é cobrir o bolo, gente. Vamos cobrir tudo, depois a gente alisa, tá? Então, nós vamos dividir em 3 etapas a cobertura do bolo, que é a cola, onde você passa a colinha para não sair farelo, tá bom? Imagina um bolo de noiva de chocolate. E aí o bolo ficou todo pintadinho de farelo de chocolate. Não dá, um bolo que você vai escrever nome, fica muito feio, tá? Então a segunda etapa é a cobertura. Primeiro o bolo fica feio para depois ficar bonito. Aqui, olha, eu tiro o excesso, todo o excesso eu vou tirando. Isso com o chantilly resistente, tá? Com aquele chantilly poroso, aonde muitos de vocês erram. Então, primeiro a gente tá identificando todos os erros e depois nós vamos fazer o antes e depois do bolo para que vocês possam realmente descobrir aonde vocês estão errando. Agora, eu prefiro trocar de espátula para que esse bolo fique liso. Olha lá. E vocês conseguem olhar que tá cheio de buraquinho ainda? Ó, muitas pessoas acabam fazendo o bolo assim.
Quanto mais tempo o chantilly ficar fora aqui ou ficar paradinho, o fato é que ele vai trazer mais porosidade e não vai ficar liso. Por que eu tô fazendo isso? Para mostrar para você o erro. Se você não identificar onde você está errando, você nunca vai conseguir acertar. Olha lá, alisei o bolo. Agora, o que muitas pessoas fazem? Vamos passar a espátula de textura? Então vamos lá. Vou passar a espátula de textura no meu bolo, para você ver como vai ficar. Por que o seu bolo não fica liso com a espátula de textura? Se o seu bolo tá ficando dessa maneira, olha, se o seu bolo tá ficando dessa maneira, quando você passa a espátula de textura, é porque o ponto tá errado. Então eu vou colocar bem pertinho para que você possa visualizar. Olha aqui, cheio de buraquinho. E agora nós vamos corrigir e fazer da maneira certa. Tirei todo o chantilly poroso e agora nós vamos colocar aquele chantilly bem molinho. O que você vai fazer? Ai, Bia, eu bati demais. Tem como consertar? Tem, nós vamos fazer isso juntos agora. Você vai pegar um pote, tá? Você pode corrigir de duas principais maneiras, onde você pode utilizar água gelada ou chantilly mole, tá bom? Chantilly poroso. Se acabou o seu chantilly, você só bateu todo o litro, você pode utilizar água gelada. Olha aqui. Agora eu vou pingando água gelada no chantilly poroso e amassando ele. Então eu coloco a água gelada aqui. Isso mesmo, parece mágica, né? Qualquer marca, tá, gente? Qualquer marca você vai dosando aqui uma quantidade de água. Bia, pode ser leite condensado? Vejo muitas pessoas fazendo com leite condensado. Pode também, tá? Água todo mundo tem e você vai conseguir trazer aqui uma cremosidade novamente para o seu chantilly. Ele não vai perder o ponto e você vai conseguir alisar o bolo perfeitamente, olha. Você mistura a água e depois você vai aqui amassando para que estoure as bolinhas. Olha como ele já vai ficando muito lisinho, olha. Já vai ficando numa outra textura, totalmente liso, ó. Agora, lembra que eu falei que ele precisa estar mais molinho? Então, qual é o teste, ó? Ainda tá duro, então aqui ele ficou em ponto de bico. Agora, nós vamos deixar ele um pouquinho mais mole para que esse chantilly possa eu passar a espátula e ele ficar totalmente lisinho. Coloquei mais um pouco de água e agora eu vou mexendo. Pessoal, esse processo aqui você tem que fazer bem devagar, tá? Porque se você colocar uma quantidade muito grande de água, depois ele sai do ponto e aí ele não vai voltar. Então faz devagar, dosando a quantidade de água para que ele fique molinho. Olha lá, aqui já vai dar, tá bem molinho, olha. Olha que cremoso, tá? Então ele fica muito cremoso, a porosidade sai e ele volta ao ponto. Olha lá, bem cremosinho. Agora, nesse ponto, bem molinho, que nós vamos cobrir o bolo. Eu sempre faço as laterais e não me preocupo com a parte de cima, né? Então, olha, eu cubro toda a lateral, a parte de cima depois eu venho retirando, ó. Vou jogando sempre pra lateral. É muito importante que esse bolo tenha quinas, tá? Para que a gente consiga fazer o alisamento desse bolo. Olha aqui, já cobri toda a parte do bolo e agora nós vamos fazer o procedimento correto. Passo a espátula. Olha a diferença que já vai ficando muito liso. Tiro o excesso. Vou passando toda a espátula. Aonde ficou buraco, o que você vai fazer? Você vai pegar novamente uma quantidade do chantilly molinho e passa lá, olha, no buraco. Completa
para a hora que você passar a espátula, ele saia. Então já dá pra ver a diferença, que ele já tá ficando bem lisinho. Olha lá. Tira sempre o excesso. Gente, olha a diferença desse bolo. Então ele fica muito sedoso se estiver na textura certa. Na hora que tirar a foto, as pessoas acham que é pasta americana de tão liso que tá. É importante você só fazer esse trabalho. Se você não tiver uma espátula como essa, você pode fazer com qualquer superfície reta, pode ser até uma régua de 30 centímetros que você vai conseguir fazer. Então aqui o meu bolo tá totalmente liso. E agora a gente vai espatular ele. Bolo lisinho. O que a gente vai fazer agora, gente? Qualquer espátula que você for colocar, você nunca vai trabalhar com ela aberta. Você vai trabalhar sempre com ela virada para você. Então ela vai estar de frente, tá bom? De frente para você. Então você vai encostar a espátula de frente, senão você sai arrancando todo o chantilly. Encosta ela de frente e olha, e vai girando o bolo. Porque ela vai marcar. A intenção aqui não é retirar o chantilly, vai tirar muito pouco. Olha aqui. Que lisinho, que diferença que faz. Então, olha, já tá totalmente liso. Então, com a textura ideal, você consegue deixar o bolo liso. E agora a gente vai finalizando o bolo na parte de cima. Sempre da quina pra dentro. Retiro o excesso, limpo lá no meu bolo. Bem devagarinho. A mão aqui mais leve possível. Olha, para você passar uma única vez e tirar o excesso maior possível. Vem cortando mesmo todo o excesso. Aqui eu já tirei o excesso. Então eu venho com a mão bem levinha aqui e olha, e agora eu giro a bailarina para que esse bolo fique liso completamente. Agora, limpar as bordas. Com bastante cuidado, você vai limpando aqui o papel toalha, retirando todo o excesso. Sempre entregue o bolo com as bordas limpas. Então, se preocupe bastante com os detalhes do seu bolo. Gente, olha que resultado lindo! Agora a gente vai finalizar texturizando a nossa flor com aquele chantilly que tá fora do ponto, pra gente decorar esse bolo. Aproveitando que a gente tá numa aula de chantilly, eu vou ensinar vocês a fazerem o vermelho. Então, muitas pessoas têm dificuldade, muito se fala em colocar amarelo, colocar laranja, colocar todas as cores. E como que eu faço, tá? Eu faço sim, somente com corante. Eu tô utilizando esse corante, morango vermelho extra forte. Mas se você não tiver esse, eu vou ensinar uma maneira onde você consegue fazer o vermelho intenso e saborizar ele. Agora, se o cliente falar, Bia, eu não quero com sabor, aí você utiliza somente o corante que dá certo, tá? Você vai pegar aquele chantilly porosão, tá bom? Aquele cheio de buraquinho, porque nós vamos fazer flores nele. E eu vou pegar o quê? Uma colher de chocolate em pó. O chocolate 32% ou 33%, tá bom? Então, tem uma colher. Por quê? Eu vou colocar aqui, tá? Nesse chantilly, você coloca uma colher aproximadamente para meio litro, ou seja, 2 colheres para 1 litro inteiro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e vou fazer a cor, um fundo. O que eu preciso fazer para ter um vermelho ou cores extremas, como vinho,
azul, né, aquele azul bem forte, roxo, preto, eu preciso neutralizar. Então, quando eu utilizo o preto, eu faço um chantilly bem chocolatudo, bato na batedeira já com chocolate, e aí depois eu vou pingando o preto, e aí fica facinho de fazer a cor. Como aqui eu quero fazer um vermelho, o que que eu vou fazer? Eu neutralizo o branco misturando, porque ele vai ficar beijinho, vai ficar cor de pele, vai ficar uma cor, né, mais clara. Então eu já tirei o branco, então o meu chantilly já não tem a tendência de ficar tão rosa, né? Então isso aqui é o ideal. E outra, vai trazer um saborzinho de chocolate no fundo, não vai amargar, vai mascarar, porque nós estamos utilizando aqui somente chantilly, tá? Nós não estamos utilizando o chantininho. Então agora eu vou colocar uma quantidade de corante vermelho. Gente, não tem como economizar, então você vai precisar espremer mesmo. Se colocar gotinhas não vai ficar. Então veja aqui comigo a quantidade, olha. Ó, eu vou espremer aqui. Eu acho que já é o suficiente, porque eu tenho pouco aqui. Mas se fosse para um litro inteiro, aquele bowl grande, a gente ia colocar uma quantidade maior. E aqui, ó, ele tá duro. Por que que eu não vou colocar água nele? Porque a quantidade de corante que eu coloquei já vai fazer com que texturize. Então eu não preciso nem de leite condensado. O corante já vai deixar, olha isso, gente. O corante já vai deixar o meu chantilly mole. Olha aqui, que facinho. Se você quiser acender a cor, que é uma cor mais acesa, né, tanto em verdes, ou qualquer marrom, vermelho, qualquer laranja, você coloca gotas de amarelo. Existe vermelho mais bonito que esse nessa facilidade? Não. Então aqui, ó, agora que tá todo misturado, certifica que tá misturado, e agora você amassa para ele ficar liso. Então, observe que o meu corante entrou aqui como texturizador. Se eu colocar leite condensado, água aqui ou chantilly, vai ficar mole e eu não consigo fazer as flores. Então, esse é o vermelho intenso dos sonhos de todo mundo. Olha aqui. E agora nós vamos fazer as flores com esse vermelho intenso e eu vou mostrar depois o antes e o depois daquelas flores que não ficou tão bonita assim. Olha aqui, super liso. E agora ele vai para a manga e eu vou ensinar para vocês as flores, tá? Então vou fazer a flor e colocar no bolo. E o passo a passo da flor, junto com o exercício, vai estar na terceira aula. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu fiz com bastante carinho, desvendando tudo o que ninguém me ensinou, que eu aprendi sozinha, passando muito perrengue. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito, agregar muito na sua vida. Pessoal, o curso de chantilly mágico, onde você faz aquelas flores que tem uma durabilidade maravilhosa, que eu vou te ensinar, vou mostrar para vocês, tá? Será na terceira aula. Eu vou abrir as inscrições, então muita calma, eu quero que vocês assistam todas as aulas, porque essa aula eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, tá? E na terceira e última aula, no dia das inscrições, eu vou fazer o quê? Eu vou liberar um e-book cheio de novidades, tá bom? Então eu vou colocar bolos tendência para 2020, além disso eu vou ensinar vocês a fazer realmente as flores e exercícios para que essas flores se tornem fáceis, para que entre na sua cabecinha, né, como fazer essas flores. Eu tenho certeza que essa flor vai sair e também eu vou passar todas as minhas receitas, principalmente essa receita aqui, que eu apelidei ela de queridinho, no meu cardápio é o queridinho, é um bolo de leite ninho com morango. E agora a gente vai finalizar o bolo, tá bom? Então bora lá fazer flor agora para finalizar esse bolo. E amanhã eu tenho a segunda aula, não perca porque ela está imperdível. Eu vou decorar um bolo grande de sereia com apenas 2 bicos e te ensinar a utilizar aquele bico que faz aquelas escaminhas maravilhosas, tá? Então vamos lá agora, gente.
Estamos chegando ao fim da aula. Agora eu tenho um verde aqui no bico perlé, aonde eu vou fazer algumas raminhas aqui e vocês reparem que eu finalizei colocando pétalas caídas, que dá todo um charme especial. Então, olha, gente, cada flor uma mais linda que a outra. Aqui, justamente, olha, aonde ficou um defeitinho, o outro, eu vou colocar alguns raminhos para dar aquele tchan e a gente ir finalizando o nosso bolo. Então, vamos lá? Aqui eu aperto, olha, e aí eu faço um gordinho aqui, ó. E aí eu deixo sair. Vai lá. Aqui é a mesma coisa, subindo. E se eu quiser trazer movimento, eu vou fazer isso aqui, ó. Aperto, deixo aparecer e aí eu venho aqui, olha, fazendo um movimento de gordinho, ó. Picoto isso para ficar parecido com uma folhinha. Olha lá. E aqui eu vou colocar alguns também bem delicadinho. Só faço como se fosse uma gotinha. Deixo engordar e puxo. Olha aqui, ó. Deixo engordar, ó. Faço um gordinho e puxo. Pra ficar como se fosse uma folhinha. Faço um gordinho e puxo. Claro que você pode utilizar o bico folha. Mas eu gosto bastante de trazer aqui diversidade, olha, eu subo aqui nas flores. Eu espero que vocês estejam gostando aí dessa aula. O pessoal diz que a gente sempre deixa o melhor para o final. Então, vamos ver se vocês vão gostar da terceira e última aula. A gente tá só na primeira, gente, estamos só começando. Vou fazendo aqui algumas folhinhas. E aqui, olha, pra ficar bem real, eu coloco um verde um pouco mais escuro, né? Vou trazer bem pertinho de vocês. Olha que belezinha que ficou. Vou colocar mais um pouquinho aqui, olha, que tá faltando. Pessoal, olha que lindo. Finalizando com alguns confeitos de açúcar, aquelas perolinhas. Também aqui coraçãozinho para deixar bem clean. A gente coloca sobre o bolo. Pessoal, eu fiz com muito carinho, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que com todas essas dicas é possível decorar bolos, né? O que seria do chantininho se não houvesse o chantilly? Então, sem dificuldade nenhuma, você vai conseguir fazer um bolo desse fazendo o passo a passo, tá bom? Hoje é só a primeira aula, então eu vou te esperar amanhã para assistir a segunda aula cheia de dicas, cheia de técnicas e no final, na terceira aula, vai ser um dia todo especial, onde eu vou abrir as inscrições para o meu curso e também você vai conseguir baixar o seu e-book para que você possa fazer igualzinho, tanto as minhas receitas quanto um treinamento com bicos aí na sua casa, tá bom? Então, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Vou deixar aí a foto do bolo e também daquelas flores que não ficou tão boas, né? Para vocês comparar e ver que realmente a textura faz toda a diferença. E esse é só o primeiro dia do chantilly mágico que realmente vocês
com certeza adquiriram muito conhecimento. Eu fiz com bastante carinho, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seus comentários aqui, isso é muito importante para o meu trabalho, tá bom? Eu quero um feedback de vocês para saber se vocês gostaram das técnicas e das dicas. E eu espero vocês amanhã na próxima aula. Até amanhã, um beijo, tchau!